Alô, alô, pessoal do canal 5D, tudo bem, galera? Como é que vocês estão? Até que enfim chegou o dia, né? Tantas comunicações, tantos convites, tantos avisos. Chegou o dia 22 de agosto de 2020, onde eu, no canal 5D no YouTube, no canal 5D Quinta Dimensão, tudo junto, minúsculo, no Instagram e no canal 5D Quinta Dimensão no Facebook, que estamos direto aqui no Facebook, no ar, ao vivo. Vamos ter condições de passar para vocês algumas informações, junto com um convidado especial que já deve estar entrando aí também na tela, Eduardo Chianca, diretamente de Recife. Como é que vocês estão? Quem já entrou, tá tudo bem? O som tá bom? Estão ouvindo bem? Como é que tá o som, a imagem? A imagem tá boa? Isso? Vamos aguardar mais um pouco, todo mundo chegar, ainda não são 5 horas, faltam ainda 6 minutos. Enquanto isso, a gente vai aqui esperando para me apresentar, para quem ainda não me conhece, a partir das 17 horas, certo? Muita gente vai entrar na hora marcada, apesar que nós abrimos uns 5 minutos antes, justamente com fundo musical, todo mundo já chegando, quem está chegando já tem condição de fazer a conexão pelo Facebook. Lembro vocês que 10, 15 minutos depois de encerrada essa live, será editado no YouTube e no Instagram. Então, quem ainda tem condições, compartilhe, dê o seu like, faça sua inscrição no Facebook, no Instagram, porque esse canal ele tem 2 meses e meio. Ele começou com alguns vídeos que eu fiz há 2 meses e meio atrás, e hoje já vários seguidores, várias pessoas têm acompanhado o que eu tenho a dizer a respeito da nova era, a respeito da quinta dimensão. Vamos aguardar mais um pouco, todo mundo chegando. Daqui a pouco entra o Eduardo Chianca, olha, ele está entrando. Já entrou meu amigo Eduardo Chianca. Nós estamos aí. Oi, Eduardo, tudo bem? Tudo bem, Marcos. Dê uma boa tarde aí, o pessoal. Nós entramos um pouquinho antes das 5 horas, justamente para que as pessoas tivessem condições de poder nos ver na imagem e no vídeo também, do que nós vamos fazer a partir das 17 horas. Já está sendo gravado, já está sendo ativado todo o sistema, inclusive a gravação, tá certo? Só que nós vamos aguardar um pouquinho, enquanto isso você pode falar e dar uma palhinha por uns 2 minutos até as 5 horas. Aí eu volto aqui falando o que eu vou dizer, tá certo? E apresentando o canal também. Então, Marco, é uma grande honra estar aqui com você no canal 5D, tratando de um assunto tão importante e relevante para o momento planetário atual, por esse momento de pandemia que nós estamos vivenciando, né? Isso faz parte da transição planetária, né? De despertar esses aspectos que mexem com a psique humana. Então, é muito importante, e existem tantos canais, né, que estão esclarecendo a humanidade, a população, sobre esses efeitos, que são inéditos na história
da humanidade recente, né? Então, nós estamos nesta encarnação vivenciando um ano 2020 atípico, né? E Isso mesmo, isso muitas mesmo. transformações estão vindo ainda mais, né? Cada vez mais, né? O tempo urge, o tempo vai passando rápido e essas transformações vão sendo concretizadas na matéria, né? Porque ainda tem muita gente que é cético quanto a esse tipo de palavra, de voz, que ainda é esotérica, né, Eduardo? Mas, na realidade, ela não é esotérica, né? Porque quando a gente faz uma análise científica, nós estamos imersos, toda a humanidade, todo o planeta, em campos magnéticos, quânticos, holísticos, né? E isso tem uma influência direta na psique humana e na sua manifestação física, né? Então, é muito importante, é relevante o seu trabalho, Marco, no canal 5D, porque vai trazendo esclarecimento para as pessoas que querem, né? Mas, infelizmente, grande parte da humanidade está presa em sistemas de crenças obsoletos, né? Que não tem nada a ver com a realidade, né? Muitas delas são manipulações de crenças, de dogmas. Eu vou abordar isso na minha explanação, apenas aquilo que nós já conversamos. Aqui nos mineiros fala aquilo que nós costuramos, né? Vamos costurar o que nós vamos falar, né? Você é casado com uma mineira, você sabe muito bem disso, né? Então, nos primeiros 15, 20 minutos, eu vou falar a respeito dessa nova era, enfatizando um tema das crianças índigo, né? E aí você depois vai colocar o movimento de ascensão planetária dentro daquilo que você tem canalizado, né? E dentro da sua explicação, que ela é muito profunda e muito científica também. Quando eu falo que a coisa é esotérica, é porque a ciência não reconhece, não tem nada, nenhum filósofo disse que isso que a gente fala é a verdade, né? Mas é nesse sentido. Mas eu sei que tem muitas coisas acontecendo onde cientificamente são comprovadas, né? Não é isso? Mas sem polemizar, né, o que se observa é que a ciência materialista ela é atrasada, né? Ela está no estudo da natureza divina, a ciência atual, ela engatinha. Porque o que se descobre hoje, se comprova cientificamente, os sábios de antigamente, os mestres do Vedas, já sabiam, né? Verdade, isso mesmo. Bom, são 17 horas, Eduardo, então eu vou fazer aqui a abertura, porque as pessoas devem estar agora chegando com mais força, né? Todos aqueles que estão aí nos vendo. Eu vou dizer primeiro que o tema da nossa apresentação hoje é a nova era e o MAP, ou seja, o movimento ascensional planetário de Eduardo Scianca. Eduardo Scianca, eu tenho muito prazer, Eduardo, em ter você como convidado desse canal 5D, que foi criado há 2 meses e meio atrás, e já tem uma pessoa de tão envergadura quanto a sua, dando uma contribuição, ajudando o canal a se expandir. Nós temos nessa live aqui, que eu recebi em 2 dias atrás, durante a madrugada, que seria feito, além do ancoramento, que a primeira foi de Jesus, Jésua e o Arcanjo Miguel, nós vamos ter também a presença
do arcanjo, do Mestre Saint-Germain. O Mestre Saint-Germain, ele deve estar aí na tela, no meio, né, junto com o Mestre Jesus e Arcanjo Miguel. Por que o Mestre Saint-Germain é tão importante nessa nova era? Porque o Mestre Saint-Germain, ele que vai ser o dirigente da nova era. Os próximos 2.166 anos, que é o tempo que leva uma era, de um ciclo de 26 mil, que eu vou falar mais na frente um pouco, é o Mestre Saint-Germain, que foi morreu, a sua última encarnação foi na Europa, em 1790, eu acredito, parece que foi a passagem dele, né? Ele foi até um assessor de Luís XV, ele teve muitas atribuições na Europa, teve também na Rússia com Catarina Grande, em torno de 1760. Na Alemanha, ele fez muitas alquimias lá, na Alemanha, 1770. Ou seja, ele é o Choan hoje do sétimo raio cósmico, que é a cor violeta. O sétimo raio cósmico do Sol, que é visto no arco-íris, a cor violeta, ela é a chama da transmutação. Ou seja, como ele transformava metais em ouro, e hoje ele transforma a energia negativa em energia positiva. Ele fez também muitos estudos na Europa de fitoterapia, ajudou muitos pobres, inclusive com florais de Bach, que na época ainda praticamente não existia, não é verdade? Então, o mestre Saint-Germain, ele está também ancorando esse ambiente aqui e fazendo com que todas as pessoas que estão participando conosco desta live também tenham uma harmonia boa. Vamos respirar todo mundo que já chegou, respirando umas 3 vezes, profundamente, para que a gente possa ficar bem tranquilo, bem sossegado, bem confortável, e cada um dentro do seu habitat aí, tá certo? Então, a minha parte aqui da nova era, o Eduardo, eu vou fazer como nós estamos ao vivo e a cores hoje, né? Aqui e agora, tanto no Facebook, e ao término dessa live, todo mundo vai dar aí os seus joinhas e inscrições, nós vamos disponibilizar a gravação no nosso canal do YouTube e no nosso Instagram. O canal do Instagram é #canal 5D Quinta Dimensão, ok? A nova era e o MAP, todos já perceberam que a evolução da humanidade está cada vez mais rápida. O universo é tão sábio que essas mudanças estão acontecendo e muitos nem percebem. Elas são paulatinas, elas são tudo dentro do tempo necessário que tem que acontecer as mudanças. Porque nem o Criador, ele interfere diretamente nas atribuições que a humanidade das terceiras dimensões tem, porque ele mesmo que criou a lei do livre-arbítrio. Então, ele faz de uma forma indireta as coisas acontecerem. Por isso que o tempo da matéria, ele é lento. A maior transformação está acontecendo através de nascimento de seres humanos cada vez mais evoluídos, em todas as classes sociais, em todos, filhos de ricos, filhos de pobres, independentemente de raça e de religião. São crianças especiais que estão nascendo nas comunidades, nas classes A, B, C e D, para ajudar essa transformação e essa transição no planeta. De 1950 para cá, a liberdade de pensamento começou a existir. Não sei se vocês lembram, até a Segunda Guerra Mundial, aqueles, pela história, né, quem tem o conhecimento histórico do que acontecia, todo mundo era reprimido, a mulher era reprimida. E de 50 para cá começou a vir umas liberdades de pensamento a existir, a começar a ser ancorado no planeta, sem ser estritamente dentro de padrões ditados por religiões. Porque até então as religiões comandavam também os padrões da sociedade. Então nós começamos a falar em desenvolvimento do espírito a partir de 50. Desenvolvimento da mente,
das cores da aura, coisa que nunca tinha sido falada, e das leis do universo. Cada geração traz consigo a sua contribuição e missão para o desenvolvimento humano e a limpeza energética do planeta. Sabemos que fenômenos puramente energéticos, holísticos, esotéricos, são difíceis de serem provados cientificamente. A nossa tecnologia ainda não é suficiente para medir campos sutis de energia ou campos energéticos de alta frequência de nossas crianças. Então, nós sentimos um certo receio daquilo que não compreendemos, correto? Aquilo que nós não dominamos, ou seja, nós temos um receio de sair da nossa zona de conforto. Estamos entrando em uma nova era onde tudo muda e a velocidade muda a velocidade da luz, que é mais de 1000 quilômetros por hora, não é isso? As novas crianças estão aí, elas não são TDAH, preste atenção, hein? Elas não são TDAH, ou seja, elas não têm transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Elas são crianças especiais, espiritualmente falando. Não necessitam de Ritalina, preste atenção. Cuidado com os seus filhos e netos e sobrinhos, quando a escola manda para o psicólogo para o pediatra, e de repente está prescrevendo um remédio que é a Ritalina para as pessoas, e essas crianças começam a ter dificuldade de ter conexão com o seu eu superior, principalmente através da pineal. As crianças da nova era, na vida real, veja bem, elas são divididas pela sociologia em geração X, aquelas que nasceram em 1960 até 85, chamadas também de baby boom após a Segunda Guerra. Lembra disso? E depois elas têm também a geração Y, que foram as que nasceram a partir de 85 até aproximadamente 1997, quase na virada do milênio. Aí depois veio a geração Z. A geração Z começou a nascer após 97 até 2012, quando houve o final do calendário maia, no plano da espiritualidade. Essa geração Z também, veja bem, ela começou a ser chamada de geração conectada, porque quando elas começaram a nascer, elas já tinham um celular praticamente dentro do berço delas. Concorda comigo? Então essa geração Z, de 97 a 2012, hoje eles estão com 23 anos ou com 8 anos, 7, 8 anos. A próxima geração que a sociologia está tentando definir o seu padrão comportamental, o seu perfil, ela vai ser chamada, parece-me, que geração alfa, mas ainda não está cientificamente dentro da sociologia, das ciências sociais, bem definida o perfil dessas novas crianças que formarão a geração a partir de 2012, que hoje já estão com 7, 8 anos. Eu, por exemplo, tenho uma neta que pertence à geração alfa. É incrível conversar com essa menina. Tá certo? Muitos de vocês devem ter netos, ou filhos, ou sobrinhos, ou parentes, ou amigos, ou vizinhos, que têm essa característica. Vocês é só observarem a eles. Então, eu estou colocando aqui umas fotos dessas crianças da espiritualidade. Por quê? Quando elas passam de ser uma geração material na espiritualidade, elas são chamadas de crianças índigo. A criança índigo, ela começou em 1950. Eu tenho quase certeza que eu e o Eduardo Chianca, que está aí nos ajudando nessa live, nós nascemos em 1950, não é isso, Eduardo? Certo? Exatamente. Então, eu sou um pouquinho mais velho que você, porque eu acho que você é de abril e eu nasci em 1º de março, certo? Então, veja bem, o que nós viemos fazer aqui? Por que nós estamos hoje fazendo live aqui, falando sobre a nova era? Eu acho que nós somos um índigo, não é possível. E nós geramos filhos índigos e estamos gerando netos das estrelas, netos com outras características, cristal, por exemplo, que eu vou falar daqui a pouco. As crianças índigos vieram para quebrar paradigmas a partir de 1950. Até hoje nasce criança índigo.
Nem todos que nascem hoje são cristais ou diamantes ou das estrelas. Crianças índigos também continuam nascendo. Qual que é a diferença de uma criança índigo, de uma cristal e de uma criança das estrelas, de uma criança com outra característica de nome? É que os índigos, eles vêm da órbita da Terra. Eles estavam na quarta dimensão, são almas já mais antigas, um pouco evoluídas, e vieram com a característica, e ainda estão vindo com característica de índigo. A partir de 2000 a 2012, até a virada do calendário maia, começaram a aparecer crianças cristais. Se vocês verem aí a diferença, veja bem, os índigos aí, num livro, né, e depois vejam um cristal. O cristal, ele é uma criança morena de olho negro, escuro, ou uma loira, um loiro de olho muito azul cristalino, tá certo? Qual que é a grande diferença entre criança cristal e criança da determinação da espiritualidade? A criança índiga, ela tem a sua aura, né, dentro de um azul índigo, praticamente, ó, tá vendo? Total aqui, ó. E a criança cristal, a aura dela, ela é cristal, tá vendo esse branco aqui? Isso aqui é uma foto Kirlian de uma aura de uma pessoa que eu atendi em 2007. Eu tirei a fotografia Kirlian dela para definir a aura dela. E é assim que foi definida. Então, você imagina uma aura de uma criança índigo, totalmente azul índigo. Por que é chamado de índigo? É calça jeans, né? É o índigo. E uma aura de uma cristal ou uma criança das estrelas, com a aura totalmente cristal, tá certo? Totalmente branca, que chega a ofuscar os olhos da gente. Então, essas crianças, elas vieram justamente para trazer a cooperação, a harmonia e a cura planetária às crianças cristais, a partir de 2002, da virada do milênio. Elas não têm interesse em competir com nada, com ninguém, é só cooperar e trazer harmonia. As crianças de diamantes e as crianças das estrelas, elas e as cristais, elas não são dessa orbe, elas vêm de civilizações de quinta ou sexta dimensão, ou até acima disso. Pais, educadores e avós devem educar essas crianças desde bebês, a espiritualidade delas, educar a espiritualidade delas desde bebês, para que essa energia sutil que elas trazem não vá se desconectando após o primeiro setênio até a vida adulta. Se ocorrer essa desconexão, esse ser vai passar por sofrimento e por dor até ser cobrada dele, interiormente dele, quem ele é e qual a sua missão no planeta. E juntamente com esse sofrimento que essa criança vai ter, também os pais e os parentes, os avós sofrem junto, não é verdade? Resumindo, nós devemos ensinar essas crianças a viver neste planeta, mas também estamos juntos com elas, temos que entrar na praia delas e aprender a ouvi-las para que nos ensine a viver melhor nessa etapa de transição planetária para a nova era, que vai de agora até 2166 anos, conforme eu já falei, que cada era leva 2166 anos, e o ciclo cósmico, 26 mil anos, tá certo? Então, pessoal, esse canal aqui, o canal 5D, ele foi criado a pedido de um mentor meu, que tenho desde os 17 anos, quando ele se manifestou pela primeira vez. Há uns 3 meses atrás, ele me pediu que eu substituísse as palestras mensais sobre Nova Era e Crianças Índigos, que eu dava antes da pandemia, por vídeos e lives nas mídias sociais. Faço aqui um parênteses para Save the Children. Save the Children. Vou passar aqui alguns livros. Eu vou falar aqui alguns livros que ajudam a conhecer melhor essas crianças. Por exemplo, Evaldo Vieira, Conscienciologia, dá uma abertura muito grande para começar a entender, por exemplo, o que Lee Carroll, um americano que parece que mora em Nova York, fala no seu livro Criança Índigo.
Trigueirinho também fala um dos seus mais de 100 livros que ele escreveu, ele também fala de crianças índigos. E também, quem quer despertar e entender um pouco mais a espiritualidade, o Trigueirinho tem um glossário esotérico que é como se fosse um dicionário de termos da nova era. Rodrigo Romo também tem vários livros, e um deles sobre criança índigo. Agora, ele acha que eu estava esquecendo dele. Eduardo Chianca tem um livro, Frequências de Luz, e tem vários artigos também que falam sobre crianças índigos. Ele poderia depois dar uma palhinha aí para nós dentro da apresentação dele sobre isso. Vídeos e sites do canal 5D, para trás, que eu já falei de crianças índigos. Podemos ver também outros blogs, outros canais aí, por exemplo, de Luciano César, João Guerreiro, Mônica Medeiros, uma médica de São Paulo, espiritualista, canalizadora de um ser fantástico das Pleiades. Paulo Cassiano também. Edivaldo Franco também tem livros sobre crianças índigas, o grande espírita Edivaldo Franco. E, por último, aqui eu poderia citar também Bárbara Marciniak, que tem um livro sobre os mensageiros do amanhecer, que é a vida dos pleidianos vindos nos ajudar aqui no planeta Terra. As crianças, principalmente as cristais, elas vêm com uma consciência espiritual muito presente em seu ser. Com o tempo, vai havendo um afastamento dessa divindade. Eu estou falando isso porque eu preciso frisar muito bem isso que eu já falei atrás. Cabe aos pais conservar para que não se afastem tanto da espiritualidade, com alimentos adequados do que ela gosta, sem forçar a barra de comer, talvez, proteína animal, sem forçar muito quando elas não querem comprar roupa de grife e outras coisas. A melhor forma de ensinar uma criança é através do exemplo, concorda comigo? Se os pais cultivam sua ligação espiritual e passam isso para os filhos, o afastamento espiritual deles será muito menor. Mesmo falando das crianças índigo, cristais e diamantes, se não forem adubados, se eles não forem alimentados na espiritualidade, sempre vocês vão estar perdendo esta conexão, e elas também, e voltam a procurá-la bem mais tarde por uma pressão interna delas. Eu tive a oportunidade, eu vou pôr aqui uma imagem do Trigueirinho, eu tive uma oportunidade, uma graça bênção de ser hospedado 3 dias na casa do Trigueirinho, em Figueira, na cidade de Carmo de Cachoeira, sul de Minas Gerais. Eu tomei café da manhã com ele, almocei com ele, sentei do lado dele, e conversamos muito, me ajudou muito nos meus ancoramentos da espiritualidade, e ele me falou uma coisa que eu guardo até hoje. Ele disse assim, abro aspas, nossa verdadeira necessidade humana é a consciência espiritual, fecho aspas. Então, para mim, fica muito claro isso, eu não falo de religião, pois está na hora de buscarmos nossa espiritualidade dentro, e não mais fora de nós. A religião você tem que buscar fora, muitas vezes, no começo, até você se espiritualizar. E hoje não dá mais tempo de isso acontecer. Nós já temos que nos conectar dentro com o nosso eu superior e buscar essa religiosidade dentro de nós. Aceitando nossa verdade interior do eu sou. Eu sou. O americano fala muito, principalmente nas igrejas batistas deles lá, fala I am. Eu estive lá em várias sessões lá, quando os meus filhos faziam lá os intercâmbios, eu não entendia aquilo, I am. Então, depois eu entendi, I am God. O que vai realmente existir na nova era será a maturidade espiritual, pois, tendo a nova humanidade bem desenvolvida nessa ligação, nessa conexão com o superior, sua vida vai desabrochar para a luz, para o amor, em todos os sentidos. Quando o humano segue os dogmas de uma religião, significa que ainda não despertou para a nova era. A transição, ela é planetária, mas a ascensão, ela é espiritual.
tá certo? Tudo segue um plano divino do Criador. A escola é coletiva, mas para passar de ano, nós precisamos tirar uma nota mínima. E essa nota é individual e não dá para colar. Não adianta escrever na mãozinha lá e, oh meu Deus, e colar, ou olhar na carteira do vizinho para ver se pega alguma cola. Nem todos serão aprovados. Precisa ter, no mínimo, 64% de luz na sua aura. A corrida contra o tempo surge cada vez mais rápida, com os dias com 16 horas, os dias cósmicos solar. Pena que a humanidade que está cega na sua periferia, na sua periférica, na sua visão periférica. Vocês lembram do Pelé? Que ele tinha aquela visão periférica fantástica e por isso que ajudou a ser um dos melhores jogadores do mundo? Então, a humanidade, ela não está olhando com essa visão periférica, ela está cega para isso. Está acreditando nas regras rígidas dos 1% de dominadores que impedem a população do planeta Terra ascender. As cartas são marcadas, as lideranças sempre foram compradas ou eliminadas. Há séculos isso acontece, pelas elites dominantes. Hoje, o planeta Terra tem quase 8 bilhões de seres encarnados. 1%, ou seja, 80 bilhões, dominam 99%, que são 7 bilhões e 920 milhões de pessoas. 87% desses quase 8 bilhões estão adormecidos ainda, ou seja, 6 bilhões e 960 milhões de pessoas ainda não acordaram para a espiritualidade do futuro, da quinta dimensão, certo? Apenas 12% estão despertos, que chegam a 960 milhões de pessoas. Esses obcecados pelo poder e por manter preso a mente e a consciência dos dominados, são seres da não-luz, e estão liderando todos os setores da sociedade humana. Todos os setores, quando eu falo, é o setor bancário, é o setor financeiro, é o setor da indústria farmacêutica, é o setor da ciência e tecnologia, é o setor da mídia, é o setor das comunicações, é o setor dos governos, dos governantes, são os bancos centrais dos países, da maioria dos países. Ou seja, esse 1% que domina, e domina todos esses setores da humanidade, eles não acreditam que o seu tempo chegou ao fim. Eles não acreditam, é só aguardar e nós veremos isso. O grande arquiteto do universo disse, basta, time is over. Falaremos dos nossos irmãos galácticos, da quinta e da sexta dimensão agora, de uma forma real, uma forma concreta, para a terceira dimensão entender. Não é uma fantasia e nem teoria da conspiração. Os nossos irmãos galácticos, eles estão aqui entre nós há bastante tempo, em corpo humano transmutados ou não, ou em naves da Confederação Intergaláctica de uma forma etérica, acima de 600 quilômetros do planeta Gaia. Essa forma etérica não é possível que nem a NASA veja e tenha o conhecimento que eles estão geoestacionário em órbitas acima do planeta, tá certo? Mas esses irmãos galácticos da luz, nós não podemos esperar dele nenhum milagre deles. Nós temos que fazer o nosso dever de casa para não sermos o joio da história nesse resgate. Sim, nós sermos trigo nesse resgate cósmico. O tempo de mestres e gurus externos já passou. Agora, o tempo é das pessoas aprenderem a se comunicar com seus gurus internos, que é o seu eu sou, eu superior, o 8º chakra acima da coroa. Estejam preparados e ancorados, pois quem tem olhos para ver e ouvidos para ouvir, presenciarão coisas que jamais imaginaram. Agora, cuidado com os falsos mestres, os falsos profetas, que fala na Bíblia, fala no Apocalipse de João também, né? O que importa nesse momento é a sua intuição, que é ela que vai distinguir o joio do trigo.
chegou o tempo da colheita. Sintonize sua TV, seu rádio, seu celular, sua internet, suas redes sociais e toda a mídia aberta e fechada e as mídias da internet. Ou seja, sintonizam na forma certa, na forma correta, nos programas e nas programações e nas informações que falam da verdade. Não foquem somente no seu cotidiano. As suas informações virão da sua consciência mental de luz, do interior da sua alma. Ajude-o e salve the children. O mundo está passando por um momento histórico e bíblico. Muitos livros de história terão que ser reescritos, inclusive a história da monarquia inglesa. Vocês vão ver só. Da mesma forma, deverão ser reescritos a relação dos fiéis com a Bíblia. Para ter uma ideia, a população de 8 milhões, temos 12 mil dos despertos, e Deus disse para esses despertos e para os adormecidos, enviou desde o início da existência humana um telefone. Todo mundo acha que o telefone é feito pela Telebrás, ou é feito por Grambel, ou é feito pela Apple, ou pela Telemig, ou pela Telpia em Pernambuco, onde o Chianca está, ele está em Recife, mas não, o telefone foi feito por Deus. O primeiro telefone que foi ancorado no planeta Terra foi feito por Deus. E sabe como foi o nome dele? É a oração. Esse telefone chamado oração não precisa carregar, não precisa de bateria. É só você pegar o telefone e falar: alô, meu Deus, eu estou aqui. Olha, vamos conversar, cara? Vamos levar um papo reto? É isso que vocês têm que fazer. Depois do telefone, o que Deus mandou para nós? Mandou um fax, que não faz muito tempo, 20, 25 anos, eu acredito. Esse fax chamava-se HIV, ou seja, AIDS. Mandou esse fax e não aconteceu nada com a humanidade. Além de não usarem o telefone, também não deram atenção para o fax e continuaram todos vivendo os prazeres da matéria, sem mudar muito seus estilos de vida para uma nova era. E agora veio um e-mail mandado. Sabe como que chama esse e-mail? Covid-19. O que será que Deus vai mandar depois desse e-mail? O que virá agora? Eu tenho muita esperança e fé que tomara que seja as aeronaves prateadas sem trem de pouso dos irmãos galácticos. Estamos em uma guerra, mas a luz já venceu. Como diz as comunidades e como diz os nossos amigos dentro de uma gíria bastante terrena, as trevas perderam, mano. Finalizando, eu vou agora passar a palavra para o meu convidado especial, Eduardo Chianca, que vai ou confirmar tudo que eu disse, ou até falar: Marcão, não é bem isso, vamos com calma. Então, Eduardo, a palavra é sua, meu amigo, e depois nós vamos voltar para debates, para perguntas, onde todos poderão fazer ou para o Eduardo, ou para mim, ou para nós dois juntos, tá certo? E depois de terminar os debates e as perguntas, eu vou fazer aqui uma meditação de encerramento, coisa de 2, 3 minutos, tá certo? Combinado? Então, Eduardo Chianca, se apresenta, meu amigo, o microfone é seu.